Nós vamos falar um pouco sobre o ser preenchido pela fidelidade, pela mansidão e pelo domínio próprio. 3 grandes desafios para a maioria de nós. Em Provérbios 3, do 3 ao 4, diz assim: não abandone a lealdade nem a fidelidade, grave-a no seu coração, tatue no seu coração. Porque se você fizer isso, você vai agradar tanto aos homens, tanto a Deus, quanto aos homens. Uma pessoa fiel é uma pessoa estável, digna de confiança, consagrada, segura e verdadeira. Ser fiel significa que você sabe exatamente no que acredita e você é firme nisso. Eu gostei desse conceito, quando ele conclui falando: ser fiel é ser alguém que acredita, sabe exatamente no que acredita e é firme nisso. A autora, ela faz uma citação de 1 Reis 18, 21, aquele episódio onde Elias, ele confronta o povo de Israel com a seguinte declaração: até quando vocês vão ficar em dúvida entre 2 pensamentos? Até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? E ele diz: olha, se Baal é Deus para você, adore a Baal. Mas se Deus é Deus para você, adore a Deus, seja fiel a Deus. Não dá para você ficar cocheando. Um dia Baal é seu Deus, outro dia Yahvé é seu Deus. Quem é o seu Deus? No que é que você crê? A quem você escolhe ser fiel? E essa declaração, ela traz para nós um exemplo, de um chamado à fidelidade. E eu penso que a fidelidade, ela não se baseia, ela não é firme, ela não encontra sua estabilidade nos pensamentos ou nos sentimentos, mas naquilo que firmemente você acredita. E é isso que Elias estava dizendo, estava inquirindo o povo. Olha, em que é que você acredita? Seja fiel, seja firme naquilo que você acredita, seja fiel a Deus. E eu fico pensando, quantos de nós temos dificuldade de mantermos um procedimento fiel, de mantermos um procedimento de lealdade. Por quê? Porque a maioria de nós buscamos a fidelidade, a lealdade nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. E por vezes os nossos sentimentos, como diz a Bíblia, nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? O Senhor conhece o nosso coração. Não dá para ser fiel de acordo com os seus sentimentos. Hoje eu amo meu marido, mas acordei hoje amando menos, então não sei se eu vou ser fiel a ele. Ou nos seus pensamentos. Não dá para exercer o fruto da fidelidade com base naquilo que você pensa, tão pouco naquilo que você sente. Mas a fidelidade que Deus deseja gerar em você, através do Espírito Santo na sua vida, é aquela fidelidade que é baseada naquilo que você crê. Eu não sou fiel ao meu marido ou não, não é só por amá-lo ou não, mas é por acreditar, por ser firme naquilo que eu acredito, enquanto valores, enquanto obediência a Deus, aquilo que eu escolhi viver, ser firme naquilo que você acredita. Então, a minha pergunta para você hoje é: você é alguém que as pessoas podem confiar? Você é alguém que as pessoas a têm por fiel e por leal? O fruto do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está em nós, ele gera esse fruto em nossos corações, o fruto da fidelidade. E não pelo que você pensa e não pelo que você sente, mas pelo que você crê. Não, eu não revelo um segredo de uma amiga minha, não é porque eu a amo, é porque eu creio firmemente que é assim que deve se proceder pessoas que escolheram viver no Espírito Santo. Mas essa amiga minha me ofendeu, agora eu vou falar para todo mundo aquele segredo que ela me guardou. Não, eu não sou fiel, não é o meu coração que determina a minha fidelidade, mas é a minha firmeza daquilo que eu creio em Cristo Jesus. Então Deus nos chama a sermos fiéis, mulheres fiéis, leais aos nossos relacionamentos, leais aos nossos princípios, leais aos nossos valores, funcionando, agindo de acordo com uma firmeza, com uma estabilidade interior baseada na nossa fé. O outro ponto é a mansidão.
né? Um ponto tão difícil, fácil para alguns, difícil para outros, né? O ser manso é um fruto do Espírito Santo. Algumas pessoas, elas já nascem com um viés de personalidade na mansidão, né? Você vai ver traços de personalidade que trazem a mansidão, que trazem o domínio próprio, são pessoas mais bondosas, né? Mas o que Deus quer nos fazer entender é que no Espírito Santo, em Jesus Cristo, quando nós estamos nele, ele está em nós e as palavras dele estão em nós, nós podemos funcionar no caráter de Deus. E se você observar tudo o que nós falamos até aqui, são características do caráter de Deus, né? O ser amável, né? O ter amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, o domínio próprio, a fidelidade. São traços do caráter de Deus. E quando ele está em nós, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. A natureza de Deus em nós, o sermos semelhantes a Deus, vai fazendo todo o sentido. Não porque nós tenhamos de nós mesmos. Eu não tenho de mim mesma, você não tem de você mesmo algumas características, mas quando o Espírito de Deus está em nós, ele gera aquilo que nos falta, ele preenche aquela nossa falta em determinada área. Eu tenho uma falta na mansidão, então é quando o Espírito Santo de Deus entra em ação para te preencher. E uma coisa que eu acho assim muito interessante é quando o próprio Jesus ele diz: olha, você está cansado, sobrecarregado, vem a mim e eu vou te aliviar. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes nós queremos encontrar a mansidão em nós, né? E nós falhamos, porque é aquela luta interior, é aquela guerra interior, aquele conflito interior de querermos agir com mansidão, mas estar muito mais ligado a uma luta de não sair mordendo as pessoas do que propriamente ter um espírito manso. E a Bíblia fala disso, ele não fala apenas de atos de mansidão, ele fala sobre um espírito manso. E é o que Deus deseja trazer para nós. Sabe aqueles momentos em que você tem tudo para explodir e para agir de forma a gerar conflitos internos e externos, mas você sente uma mansidão e você funciona, você diz: nossa, não sou eu. Será que sou eu mesmo essa pessoa? E é quando você se dá conta que é a ação do Espírito Santo amansando o seu coração. Eu sempre dou testemunho sobre isso. Eu era alguém muito tempestiva, né? E sempre falo isso, que eu não tenho medo de falar, né? Eu não tenho esse traço de personalidade mais acovardado, no sentido de não ter coragem de falar, de não ter coragem de dizer. Eu era daquelas que não levava desaforo para casa e eu achava que eu tinha que dar uma resposta, que isso estava ligado, né, a uma necessidade de mostrar que eu era corajosa ou que ninguém ia me ofender, que ninguém ia me ferir. Até que eu entendi o que é ser uma mulher que age no fruto do Espírito de Deus. E eu posso dizer para você que quando o Espírito de Deus ele gera em nós os frutos que nós não temos, quando ele preenche em nós aquilo que nós não temos, nós passamos inclusive a não nos reconhecer, né? Nossa, sou eu mesma, né? Esse espírito manso é meu mesmo. E quando você vê, você se dá conta: não sou eu, é ele em mim, é a ação dele, porque de fato eu estou tendo um espírito manso, mas eu sei que se eu sair dele, a velha criatura, ela vem com força total e não tem nada a ver com esse espírito de mansidão. Por fim, a gente vai falar sobre o domínio próprio, né? O domínio próprio, uma coisa tão difícil para a maioria de nós, né? É um dos frutos em que a gente mais tropeça, termos domínio sobre as nossas emoções, termos domínio sobre os nossos pensamentos, termos domínio sobre o nosso ânimo, sobre o nosso apetite, sobre os nossos
sentimentos, domínio próprio. É algo que Deus ele tem para nos dar através do Espírito Santo de Deus. E eu fico pensando assim que às vezes a gente tem tanta dificuldade de dominar algumas áreas das nossas vidas, mas outras áreas são tão mais fáceis de dominar. E eu sempre penso que o domínio próprio, ele é proporcional a uma conta interior que talvez a gente faça, né, de ação e resultado. Eu lembro, né, estou lembrando agora, né, alguém que eu vejo e ouço sempre falar, né? Eu vejo o procedimento dessa pessoa com a mãe e é uma pessoa iracunda, sempre está dando patadas na mãe, sempre tão tempestiva, sempre tão respondona. E quando perguntada, quando chamada, né, para a mudança, a pessoa responde da seguinte maneira: eu sou assim mesmo. Ela já sabe que eu sou assim. Eu amo, mas eu amo do meu jeito, né, porque eu sou assim mesmo, e ela sabe. E eu fico pensando, porque essa mesma pessoa, ela é diferente com o seu pai. Ela não consegue responder ao pai, ela não consegue dar patada no pai, dar coice no pai, né? E eu fico pensando o que leva essa pessoa a dominar o seu ânimo tempestivo quando está diante do pai, mas a mesma pessoa não tem domínio próprio quando está diante da mãe. E eu penso que a gente precisa fazer uma conta sempre de ação e resultado, sabe? Eu penso que ela encontra um ânimo para controlar o seu ânimo, né? o seu próprio ser, porque ela faz as contas e ela vê que ela vai sair perdendo. E para não ser mais demorada, né? Queria dar outro exemplo. Eu sempre uso esses exemplos quando eu vejo pessoas tão em falta com domínio próprio. Certa vez eu vi um funcionário, inclusive meu, né? Meu funcionário trabalhava na minha empresa, e era uma pessoa que era um doce com os clientes e comigo e com a equipe de trabalho, mas eu conhecia a sua vida com a sua esposa e ele era sempre destemperado e era sempre grosso e não tinha domínio próprio sobre as palavras, não tinha domínio próprio não tinha controle emocional, inteligência emocional para agir com a sua esposa. E um dia eu tomei a liberdade de falar, não é? Eu disse: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é que você consegue dominar o seu ânimo diante de clientes tão mais tempestivos que a sua esposa, e por que você não consegue controlar o seu ânimo em casa com a sua esposa? E essa pessoa ficou sem resposta, por óbvio, porque talvez ela nunca tivesse sido confrontada dessa maneira, né? Será que realmente nós não conseguimos controlar, ou nas nossas matemáticas, né, de ação e dano, de causa e resultado, será que a gente não tem encontrado a força suficiente para não sair por aí vomitando a nossa falta de domínio próprio? Porque nós temos domínio sobre o nosso apetite quando nós queremos fazer dieta, mas nós não temos domínio sobre uma dieta sexual, por exemplo, se você está em uma relação antes do seu casamento. Porque nós conseguimos fazer dieta, mas não conseguimos fazer jejum. Porque nós conseguimos tratar tão bem pessoas que inclusive não tem nada a ver com o nosso ambiente familiar, e porque nós não conseguimos tratar bem aquelas pessoas que estão conosco, porque nós não conseguimos dominar o nosso ânimo com outras pessoas. Fica aqui o meu questionamento para você, né? Deus, ele fala que nós devemos ter domínio próprio, domínio sobre o apetite, domínio sobre o que você pensa, domínio sobre o que você faz, domínio sobre o que você sente, né? E isso me fala sobre governo. Você foi chamado para governar as suas emoções, governar a sua ambiência, governar a sua casa, e a Bíblia fala que nós devemos governar bem, né?
Então, que toda a área de domínio, né? Toda a área de domínio que você exerce, sobretudo os seus próprios sentimentos, sobretudo a sua própria a sua própria vida, né? A minha oração é que você encontre razões para nessa matemática você se controlar, você dominar, né, aquilo que tem te dominado. Em Cristo Jesus, né? O Espírito Santo morando no seu coração, ele é capaz de preencher esse vácuo sobre